Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje iniciando o nosso segundo Perito Cast. Esse episódio que vai ficar marcado para a nossa história. Estamos aqui trazendo uma grande necessidade dos nossos afiliados, que tanto nos demandaram em relação às dúvidas relacionadas à parte previdenciária, né? Tiveram muitas mudanças. Então, agora o nosso vice-presidente Jean vai apresentar o nosso honrado convidado. Queria saudar os colegas que estão assistindo o nosso segundo Peritocast, independente da hora que você esteja assistindo, de manhã, de tarde ou de noite. Então, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Uma honra estar com o Dr. Lennon Félix. Vou ler um pouquinho do currículo do homem, que é extremamente denso, né? Dr. Lennon de Araújo Félix é advogado especialista em direito previdenciário, com mais de 15 anos de experiência, né, na área. Ex-procurador jurídico, né, municipal de 3 municípios aqui do estado do Ceará. Sócio-diretor do escritório Lennon Félix Advocacia e criador de conteúdo, né, no Instagram e YouTube. Doutor, muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito agradecidos por você fazer esse bate-papo aqui com a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês, saudar aqui ao Rosane, ao Jean. Participar desse segundo episódio aqui do Perito Cast, para mim é uma honra, e falar de um assunto que eu gosto bastante, que é Previdência Social, e hoje voltada para a Previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará, né, aqui através da PEFOS. E a Previdência dos servidores públicos sofreu muitas mudanças, e é importante que a gente sempre esteja debatendo, porque após a reforma previdenciária aprovada em novembro de 2019, muita coisa mudou aí na vida previdenciária do servidor. E hoje a gente vai tentar aqui falar sem juridiquês, um português bem tranquilo aqui, para que a gente possa explicar um pouco sobre essas mudanças, o que foi que mudou, o que é que continua valendo. Enfim, hoje é sobre esse assunto e eu estou muito feliz e honrado de estar participando aqui desse segundo episódio do Perito Cast. Muito bom, doutor, nós temos... O Jean vai fazer aqui a primeira pergunta, doutor Leno, mas eu queria só para a gente esclarecer, para os nossos ouvintes, o grande objetivo do nosso Perito Cast é que a gente consiga atender inicialmente as demandas dos nossos afiliados, bem como tirar dúvidas, né, dos nossos ouvintes ou outras pessoas. O tema perícia é muito curioso, né? Muita gente realmente tem nos perguntado quais serão os próximos episódios, né? Já anuncio aqui que o nosso próximo episódio será o caso do Edifício Andréa. Já fazendo aqui polêmico. Só um spoiler. Bem polêmico. Né? Bem polêmico. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Então, agora nós vamos iniciar aqui. A gente resolveu fazer, eu estou lendo, como perguntas e respostas. Eu acho que ótimo. Fica bem didático, né? E fica também atendendo a demandas dos nossos afiliados. Doutor, para a gente iniciar aqui as perguntas, qual seria a regra, né, atual hoje de aposentadoria dos nossos servidores? Pronto. Jean, antes de responder essa primeira pergunta, eu queria só trazer aqui um panorama do que é a Previdência Social hoje. Ok. Porque nós temos servidores que entraram há bastante tempo, que estão às vésperas de se aposentar. Temos servidores que estão ali pelo meio do caminho, já com algum tempo de serviço público, mas que ainda estão um pouco distante. E nós temos os novos servidores que entraram no último concurso, agora de vocês, em 2022, né, salvo engano. Então, é importante os servidores de todas essas categorias terem uma visão geral do que é a Previdência Social para eles. Então, assim, a Previdência Social, ela vem passando ao longo do tempo por constantes reformas. Nós tivemos uma reforma previdenciária ocorrida lá em 98, em dezembro de 98, através de uma emenda constitucional número 20. Tivemos também uma emenda constitucional que alterou novamente a Previdência em 2003, que foi a emenda número 41, e tivemos agora a recém-aprovada emenda constitucional número 103 de 2019, aprovada em nível federal em 13 de novembro de 2019 e aqui no âmbito do nosso estado em 12 de dezembro de 2019, através da Lei Complementar 210. Então, a partir do momento que o servidor ingressa no serviço público é que vão valer as regras para ele. Então, é importante, antes de responder aqui a tua pergunta de como é que está hoje, que o servidor ele se situe. Hoje, nós temos 3 categorias de servidores públicos que estão aí, digamos assim, abrangidos pela Previdência Social. Nós temos aqueles servidores que até 12 de dezembro de 2019, quando houve a aprovação da nossa reforma previdenciária aqui no Estado, já tinham implementado as condições e, portanto, já têm direito adquirido. Então, para esses servidores, qualquer mudança que venha a acontecer, eles podem solicitar hoje a aposentadoria deles com base nas regras antigas. Então, esses são os melhores servidores para fins previdenciários, né? Porque já conquistaram esse direito, já têm, portanto, esse direito adquirido e podem se aposentar com base nas regras antigas.
Nós temos os servidores que entraram antes da aprovação da reforma. Esses servidores vão estar no que a gente chama de regras de transição. Regra de transição, traduzindo aqui o meu juridiquês, é aquela regra que serve como uma ponte entre o sistema antigo previdenciário e o novo. Ou seja, eu vinha ali contribuindo, vinha no serviço público por um longo período e eu não conquistei todos os requisitos para me aposentar. Então, eu não posso ser pego totalmente de surpresa por uma reforma previdenciária. Então, para esses servidores, a gente tem o que a gente chama de regra de transição. Olha, você nem se aposenta com as regras antigas e nem com as novas. Você está ali nas regras do meio. Então, é uma ponte. Não vamos prejudicar totalmente, vamos dar aqui uma colher de chá para quem já vinha no serviço público antes. E para quem entrou agora, a partir de 2022, como é o caso dos servidores novos que ingressaram aí na Perforce, vão estar sujeitos às novas regras da Previdência que já antecipam, são as mais duras, né? Infelizmente, foi uma reforma que foi muito assodada, a meu ver, foi aprovada de supetão, sem muita discussão, e trouxe mudanças muito drásticas. E respondendo aqui a tua pergunta, para não ser muito prolixo aqui na minha fala, os servidores hoje, a mulher ela se aposenta aos 62 anos de idade e o homem aos 65 anos de idade, né? E aí tem que ter aí um tempo de contribuição de 25 anos de tempo de serviço, 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo em que se vai se dar a aposentadoria. Todas essas condições elas têm que ser implementadas de forma cumulativa, ou seja, se eu tenho 4 regras para implementar, eu não posso implementar 3 e deixar de implementar 1. Eu não consigo me aposentar. É um somatório. É um somatório. Então, se eu tiver 4 requisitos para me aposentar, eu tenho que cumprir todos os 4. E a principal mudança que houve na regra atual realmente é a mudança de idade. Antes a mulher se aposentava aos 60, o homem aos 65, já houve um incremento de idade aí para a mulher. Na verdade, a mulher se aposentava aos 55 anos de idade. Eu lembro. E o homem aos 60. Então, se você puxar aí de 55 para 62, nós temos um incremento de 7 anos na idade da mulher. E para o homem nós temos 5 anos, né? Então, foi uma mudança aí substancial na aposentadoria e a gente já tem que ficar atento a isso. Essa foi uma principal mudança aí. Só de idade já houve um incremento aí. Só uma pergunta de quem não é afeito ao assunto, mas essas regras estão em conformidade com o resto dos países ou é uma coisa típica do Brasil? Mas só para a gente ter uma... Olha, a Previdência Social, ela realmente tem que se adaptar, porque assim, lá em 98, quando foi aprovada a primeira reforma da Previdência, a emenda constitucional número 20, a gente tinha uma expectativa de vida das pessoas que era muito inferior ao que a gente tem hoje. Então, a gente participa na Previdência Social de um sistema chamado de repartição simples. O que é isso? Os servidores ativos, eles trabalham e contribuem para manter os proventos de quem está aposentado. É um sistema de repartição intergeracional. A minha geração, eu estou na ativa, está sustentando quem já está aposentado. Então, aumentou a expectativa de sobrevida das pessoas. Hoje a gente pega isso facilmente pelas tabelas aí do IBGE. Então, aumentou a expectativa de sobrevida, realmente tinha que ter uma adaptação. Então, o mundo todo, ele vem se adaptando de uma certa forma. Você vê aí na França, recentemente, os protestos que estão tendo agora com uma reforma previdenciária, que o presidente Macron está tentando passar lá a todo custo, sem passar muito pelo Congresso de lá, e está gerando aí protestos dos mais variados, né? Muito bom. Ok, eu estou lendo. Então, podemos seguir aqui com a próxima pergunta. Então, os nossos servidores, só reiterando já a sua fala, os nossos servidores que entraram antes e os que entraram após a Previdência estarão sujeitos às mesmas regras? Já sei que não, né? Não vão estar sujeitos. Então, nós temos hoje três condições, então, na PERFORCE, né? Nós temos, na verdade, 4, né? Nós temos os aposentados, que nós vamos falar em breve aqui deles. Importantíssimo, não podemos esquecer. De jeito nenhum, tá? Os aposentados sempre lembrando que o nosso sindicato está preocupado com vocês, sim. Né? Até porque vocês iniciaram essa história, que hoje nós estamos galgando nela. Nós temos aqueles que estão prestes a se aposentar. Nós temos aqueles que estavam na PERFORCE tempos antes da Previdência, como é o meu caso, né? Que fui empossada em julho de 2016. E nós temos agora uma turma que entrou agora, que completou 1 ano na semana anterior. No dia 23 de março fez 1 ano que eles estão lá. Então, são os nossos peritos da última turma. Então, cada um desses casos, doutor Leno, é um caso diferente, né? Exatamente. Para os servidores que já tinham ingressado no serviço público, e aqui quando eu falo em serviço público, logicamente a gente está tratando do serviço público estadual, né? Sim. A PERFORCE é estadual. Mas a gente tem cenários de servidores que vinham de outras esferas do poder público. Eu era concursado no nível municipal.
Ou então eu era federal, vim para o estadual. Lembrando que se tiver uma continuidade nesses serviços públicos, né, não houver uma quebra e uma ruptura, que a gente chama de vacância, né, tecnicamente, a gente vai poder computar aí a data de ingresso para fins previdenciários desde o primeiro órgão público. Né? Interessante que eu já até vejo isso daí, porque muitas vezes entrou agora na PEFOS em 2022, mas eu já tinha um cargo público municipal que eu era do regime próprio também, ou do regime privado, já bem antes. Eu estou dizendo de regime próprio, servidor de cargo efetivo, né? Então, esse cargo efetivo primeiro, ele também vai ser computado para fins previdenciários. Então, o servidor também tem que ficar atento a essa situação. Certo. Mas, respondendo a tua pergunta, são regras distintas. Não seria justo, até do ponto de vista mesmo legal, você tratar um servidor que já vinha de 2003, por exemplo, de 2000, você tratar com as mesmas regras previdenciárias de quem entrou agora. Porque se eu entrei agora, eu vou estar sujeito às novas regras que foram da reforma, mas quando eu entrei lá em 2000, eu tinha uma previdência totalmente diferente. Então, eu não posso dar uma quebra na expectativa do direito do servidor, né? Sim. Então, isso é importante ser analisado. Você não pode fazer uma ruptura, quebrar todas as expectativas de quem vinha no serviço público há bastante tempo e, de repente, ter um acréscimo de 5, 10 anos para poder se aposentar. Certo. Então, você mexe com a expectativa das pessoas. E é por isso que o direito previdenciário hoje está sendo tão polêmico, né? Mexe com a vida da Mexe com pessoa. a vida, né? Com os doutor planos, Leandro? né? Com o futuro, né? Com Da o futuro, família. com o futuro. Só para contextualizar, para finalizar essa pergunta, doutor Leno, só para a gente esclarecer, nós temos hoje no Estado um órgão jovem, que é o Ceará-Prev, né? Sim. O Ceará-Prev, ele trata especificamente das nossas demandas relacionadas à Previdência, é isso? Exatamente. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, pessoal, o Ceará-Prev é um órgão jovem, né? É uma fundação. Ceará-Prev é um órgão, é uma fundação pública, né? Que foi criada aí, vinculada à Secretaria de Planejamento. É um órgão responsável por gerenciar todos os benefícios e aposentadorias dos servidores públicos, né? Então, é ele que vai recepcionar ali os pedidos de aposentadoria, pedidos dos mais diversos relacionados aos benefícios previdenciários dos servidores, e ele que vai fazer esse gerenciamento. Certo. É um órgão super jovem, foi criado agora em novembro de 2018, né? Então, mas é um órgão composto ali de alguns servidores técnicos nessa área previdenciária. Inclusive, já tive a oportunidade de estar lá, fui muito bem recebido, por sinal, lá pela Eugênia, também me recebeu super bem. Queria mandar aqui um abraço, caso ela esteja... Obrigada. Agradecemos também, No- né? ouvindo, Agradecemos, né? viu, doutora Eugênia, aí, pela recepção. Ela aí. e a equipe dela me receberam super bem. E eu acho que o servidor público ele tem que estar realmente antenado com essas novidades, porque o pedido de aposentadoria bem feito, ele vai ajudar não só o servidor, mas ele vai diminuir aí essa burocracia que existe, né? Quando chega ao Ceará-Prev um pedido já mais redondo, a chance desse pedido de aposentadoria andar mais rápido é bem melhor. E a vantagem é toda para o servidor, que vai ter sua aposentadoria concedida mais rápido, né? Ok. Queria só entender uma coisa. Quando o senhor falou de regra de transição, Sim. essa regra ela já vem na emenda constitucional ou ela é criada como? Como é que a gente sabe qual é essa regra de transição? Pronto, essas regras de transição, elas são criadas na própria emenda constitucional. Quando surgiu a emenda constitucional 103, quando foi aprovada, agora dia 3 de novembro, isso é emenda constitucional nível federal. Os estados e os municípios que têm regime próprio, e aí são regime próprio, ele serve para o servidor ocupante do cargo efetivo, né? Já esclarecendo, não esclareci no começo, mas fica esclarecido agora. O regime próprio é um regime que abraça ali os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Ok. Todos os demais vão para o regime geral, que é o INSS, né? Então, assim, quando foi aprovada essa reforma, foi aprovado para servidor federal. E aí, o que foi que aconteceu na prática? Todos os estados, basicamente, copiaram as regras com algumas alterações. Aqui no estado do Ceará, logo em dezembro, um mês depois, foi aprovado com a lei complementar número 210, e houve basicamente uma cópia da reforma da Previdência por servidor federal, com algumas alterações até mais benéficas, né? Tem algumas regras aí que a gente vai falar um pouco adiante, que foram até um pouco mais benéficas. Mas essas regras de transição, respondendo à tua pergunta, elas vêm já no próprio corpo da Emenda Constitucional 103. É justamente para dizer, olha, nós temos regras novas, mas não se preocupe, você que vinha já no serviço público, você não vai estar totalmente sujeito a elas. Vamos fazer aqui umas regrinhas um pouco melhores para vocês. Dá uma colher de chá. né? Dá uma colher de chá. Doutor, quais são as regras de cálculo para aquele servidor que entrou antes da reforma da Previdência aqui no nosso estado? Eita, agora você pegou no calcanhar de Aquiles do servidor, né? Saber como é que se calcula a aposentadoria. Olha só, essa mudança da regra de cálculo trazida aí pela reforma da Previdência foi bastante significativa. Por quê?
Antes, a gente tinha uma prática ali, uma política do servidor público de se aposentar com a integralidade e a paridade. Já já eu vou explicar o que é isso. Legal. Mas hoje o servidor que já está chegando aí pós-reforma da Previdência, aprovada em 2019, ele vem com uma média salarial. Como assim? Você pega 100% das suas remunerações, faz uma média ali a partir de julho de 1994. Por que julho de 1994? Implantação do Plano Real. Para não haver aquela distorção de cruzeiro real, cruzeiro cruzado, enfim, a legislação pegou a competência de julho de 94 para frente. Então, pega-se essas remunerações, 100% delas, e aí é que vem o X da questão, porque pega remunerações baixas e altas, né? Então, antigamente, você descartava as 20% menores, já pegava só os 80% maiores, e aí já dava uma melhorada. Agora muito cálculo, né? Agora pega 100% e aplica 60% sobre essa primeira média. Esse 100% chama-se média preliminar. E aí você aplica um segundo redutor, que é chamado a segunda média, de 60% para quem tem 20 anos de contribuição. Ou seja, eu sou um servidor que tem um pouco tempo de contribuição, eu vou começar me aposentando aí com 60% da minha média. E limitado ao teto do INSS, que atualmente é R$ 7.504. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas você veja que tem aí, só por baixo tem uns 3 redutores aí na aposentadoria, né? Você pega uma primeira média, onde você pega salários baixos e altos, aplica-se 60% para quem tem 20%, e quem tem acima de 20 anos de contribuição vai tendo um acréscimo de 2%. Então, se eu tenho 21 anos, eu vou ter 62, se eu tenho 20 e assim por diante, né? Cada ano a mais do que 20, eu vou acrescentando 2%. Okay. Né? Existe uma diferençazinha aí na questão do servidor público estadual, e aí a gente vai falar um pouco mais na frente nas regras de transição. Tá bom? Podemos seguir, Jean? Pessoal, não precisa vocês se angustiarem com esses cálculos. Até faço questão de dizer para vocês que Dr. Leno e sua equipe, eles são especialistas na área de previdenciário. Fizemos questão de fazer uma parceria do Sindiperitos com um escritório dessa área, justamente por ser uma área muito nebulosa e que mexe com as nossas vidas, com o nosso futuro, com a nossa expectativa de como será a nossa vida, né? Passamos a vida toda trabalhando e como será a minha vida. Então, o escritório do Dr. Leno está à nossa disposição em relação a... Ele vai fazer... A gente fez parcerias, né? O Dr. Leno ele vai ter condições totalmente diferenciadas para quem for perito, né? Para quem for da PEFOS, na verdade, né? Então, doutor Leno, uma dúvida também que nos é recorrente é em relação à integralidade e à paridade. Queria que o senhor falasse para a gente isso. Antes de eu explicar o que é a integralidade e o que é a paridade, deixa eu logo dizer para quem se aplica, né? É ótimo. Integralidade e paridade, infelizmente, vai aplicar hoje no serviço público estadual para quem ingressou antes de 31 de dezembro de 2003. Quem ingressou no serviço público. Tchau, aí Tchau, vai pegar a integralidade e paridade para esses servidores, desde que atinja uma idade mínima, que eu já vou adiantar que é 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Então, assim, são condições bem perversas e extremas, assim, do ponto de vista de mudanças, né? Onde você tinha a mulher se aposentando aos 55, o homem com 60. Você ter esse acréscimo aí, né, de tempo, de contribuição, enfim, para você se aposentar com integralidade é mais complicado. Hoje a regra é reajustar os benefícios de acordo com o INPC, que vale lá para o regime geral. Mas integralidade e paridade. O que é integralidade? Você conseguir se aposentar com base no seu último salário. Um português bem tranquilo. Meu último salário do meu cargo era R$20.000. Eu me aposento com R$20.000. E a paridade é você pegar os reajustes dos servidores que estão na ativa e aplicar para quem já é aposentado. Okay. Então, essa equivalência de reajustes em quem está na ativa com os proventos de aposentadoria, isso é chamado de paridade. E aí existe uma integralidade do último salário, da última remuneração, e existe uma integralidade da média. Quem vem depois de dezembro de 2003 vai se aposentar com a média, que é pela lei 10.887, que não precisa vocês saberem muito de lei aqui, mas só para contextualizar. Certo. E aí você vai pegar uma média e vai se aposentar com a integralidade dessa média. Quem já vem depois da emenda constitucional 103, já de 2019, já é outra média, que é essa que eu falei há pouco, dos 60% para quem tem 20 anos, aumentando 2% para quem tem mais de 20. Certo. Então, integralidade é o melhor dos mundos, é o que é mais perseguido pelo servidor público, até porque esse era um dos grandes atrativos quando se buscava entrar no serviço público. Primeiro era a remuneração do cargo, que geralmente são remunerações melhores do que os
trabalhadores da iniciativa privada, em regra, são melhores. E a questão da estabilidade da própria aposentadoria. Você ter condições de se aposentar com o seu último salário nunca foi o mote aqui dos servidores da iniciativa privada do INSS, né? Sempre teve aquela média, os 80% maior. O servidor público tinha essa questão de se aposentar com integralidade. Integralidade é isso, se aposentar com o último salário. O INSS sempre teve aquele teto, né? Sempre Que teve. é bem difícil de chegar, né? E ainda, além de ser baixo, ainda é difícil de chegar. Mas, doutor, mas hoje ainda existe a possibilidade de alguém se aposentar com integralidade? E se tem, quais são as condições? Pronto, existe essa possibilidade. Como eu falei, o servidor que ingressou ali antes de 31 de dezembro de 2003, que foram aqueles servidores ali antes da emenda constitucional 41. E aí, repetindo, eu posso pegar serviços públicos que não só o estadual, se eu estava em algum outro regime próprio, eu posso trazer esse tempo para cá e poder contar esse meu ingresso no serviço público em outro regime próprio, que não seja do Estado. Então fica aí um pouquinho essa colher de chá aí para poder se aposentar. Quando o doutor falou de vacância, né? Desde que haja continuidade. Isso. Existe uma média de quanto tempo é essa vacância, que é considerado ou não é? Não, na verdade, é como se fosse você, na prática, é como se você estivesse saindo de um serviço público, por exemplo, na esfera municipal, e assumindo um cargo na esfera estadual ou na esfera federal. Essa continuidade, né? Mas essa não vacância, existe uma regra. Se o cara a vacância, na verdade, anos... é só porque quando eu saio de uma esfera, quando eu peço lá a minha exoneração, seja lá o que for, o meu cargo fica vago, né? Essa vacância é só um nomezinho técnico que se dá, mas é uma continuidade no serviço público, né? Eu saí apenas de uma esfera e fui para outra. Mas no caso dele ter ido para uma esfera, ele demorou 5 anos e ir para outra, vai prejudicar ou tem que ser... Se ele não tiver entrado na iniciativa privada, não tiver uma intercorrência, aí é bom ver caso a caso, né? Mas geralmente é essa continuidade, sair de uma esfera e ir para outra, não tem um espaço delimitado de tempo na lei. Beleza. Ok. Nessas novas regras, estou lendo, esses cálculos da aposentadoria que foram aprovados, né? O senhor entende que eles ficaram piores, né, do que eram no passado? Ficaram bem piores. Então, assim, só para a gente ajustar aqui, pessoal, se tranquilizem, né, os nossos aposentados. A gente está lutando também. Nós também temos uma carreira que ela tem tido muitas lutas nossas, né, até faz parte aí das nossas metas, que são os peritos criminais adjuntos, que são peritos que vieram, né, do princípio, que fizeram toda a nossa história, que foram nossos professores, muitos deles ainda na ativa, né? Até alguns deles fazem parte também do nosso grupo de trabalho do Sindiperitos, e eles tinham uma angústia tremenda. Eu devo esperar mais, eu já tenho tempo para me aposentar, eu espero que os meninos consigam lutar. Então, qual a sua opinião sobre isso? Eles aguardam que a gente lute ou eles já podem dar entrada? Qual seria a sua opinião previdenciária que sobre pergunta, isso? Hein? Eu agora eu não vou me fazer de rogado, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Assim, eu acho que nunca foi tão essencial você ter uma assessoria previdenciária. Porque, assim... a quantidade de regras que a gente até agora já falou, né? Nós temos 3, 4 cenários de servidores que ainda estão na ativa, que pode se aposentar com a regra A, B, C ou D. Então, assim, para nós que somos da área jurídica, para o meu caso, que trabalho, que lido diariamente com a Previdência Social, já não é tão fácil. Você imagina para um servidor público que não é obrigado a conhecer as regras previdenciárias e que vai encaminhar um pedido de aposentadoria com tanta regra que pode ser aplicada. Na verdade, o servidor ele tem a seu favor o benefício de ter a aposentadoria concedido com base na melhor regra. Mas, assim, você confiar que realmente, e aqui eu não estou querendo dizer que o Instituto ou o Recursos Humanos vai usar de má fé, longe disso. Mas, assim, você confiar que quem está ali gerenciando as aposentadorias saiba qual é realmente a melhor regra para o servidor, dentre as inúmeras que tem aí no mercado, no que tem aprovado na legislação, é muito complicado. Então, assim, sempre dentro do possível, faça um planejamento da sua aposentadoria, verifique qual é o melhor cenário que você tem diante dessas várias regras de aposentadoria, diante da sua situação. Cada servidor tem uma situação peculiar, a regra da Rosane não é igual a do Jean, que não é igual a do Lívio, enfim, tem várias situações. Então, é interessante você fazer uma análise prévia, fazer um levantamento da sua documentação e solicitar um pedido já com base no seu melhor benefício. Eu acho importantíssimo fazer essa análise. E o escritório do Dr. Leno, pessoal, a gente já tem uma parceria com ele, vai ter uma condição completamente diferenciada, tá? Os auxiliares de perícia, inclusive, eles não fazem parte do nosso sindicato, nós não o representamos
como é que eu poderia dizer? Legalmente, né? Mas vocês também terão uma condição especial, né? Todos perforcianos, como poderia dizer. Né? Eles são representados pelo Simpol também, que é um sindicato extremamente forte muito bem e muito bem representados. Mas eu estou falando em relação a essa condição, de ter essa assessoria, fazer esse planejamento para o seu futuro. Né? Não, sim. Não deixem realmente para fazer isso, para poder que a gente possa não ser surpreendido. Né? De repente, a pessoa tem um planejamento, né? Eu pretendo fazer outra coisa quando eu me aposentar, pensa que vai estar num teto financeiro e vai estar no valor talvez a menor. Então, nada como um bom planejamento, né? E o planejamento, ele serve não só para você calcular, fazer projeções de cálculo, ou de quanto tempo falta. Ele vai te apontar, por exemplo, possíveis cenários de pendência documental que você tenha, para você não deixar, para chegar na hora de solicitar a tua aposentadoria, está faltando documento tal. Eu trabalhei na iniciativa privada não sei quantos anos, depois vim para o serviço público. Será que você tem a CTC? Será que você sabe como pedir essa CTC? Está correto o teu pedido? Então, lá no serviço público, por exemplo, lá no serviço, na iniciativa privada, se você tem uma lacuna lá no seu período, não tem uma data fim do seu contrato de trabalho, vai dar um problema futuramente, essa CTC vai sair errada. Então, são peculiaridades que você já pode ir trabalhando de forma previdente, né? O previdenciário é isso. Trabalhar de forma antecipada para você não esperar chegar lá no momento da tua aposentadoria e ser surpreendido, o teu processo demorar mais, que já é burocrático, né? Vou falar um pouquinho depois como é que funciona o ato de aposentadoria em si, mas já é burocrático. Então, o ideal é que você vá se precavendo, vá contornando ali possíveis problemas para no momento você ter o menor prejuízo possível, né? Não ser surpreendido, né? Não ser surpreendido. Doutor, e hoje em dia, ainda é possível a gente receber abono de permanência? O abono de permanência, ele é permitido ainda. O abono de permanência é o seguinte, você implementou todos os seus requisitos para se aposentar, mas você quer continuar na ativa. O abono de permanência é um abono pecuniário, onde você vai receber o valor equivalente à sua contribuição previdenciária para você continuar na ativa. Então, é para você, na verdade, é um incentivo que o servidor público permaneça em atividade e se aposente mais tarde. É importante salientar que se você, por exemplo, solicitar o seu abono de permanência na vigência de uma determinada regra, você não é obrigado a se aposentar por aquela regra. Você pode, por exemplo, eu tenho 2 regras aqui que me absolvam. Tem uma atual, quando eu pedi meu abono de permanência, e eu completei mais 1 ano, eu vou estar sujeito a uma nova regra de aposentadoria. Eu não sou obrigado a estar nessa regra do abono. Eu posso solicitar com um benefício que seja mais vantajoso para mim. Então, para você não ficar preocupado, agora eu estou com meu abono de permanência, eu vou ficar vinculado àquela regra de aposentadoria. Isso não acontece, o que é bom, né? Porque você pode estar recebendo o seu abono pecuniário por estar em atividade, mas você pode escolher ali qual é a melhor regra de aposentadoria para você, né? Não fica vinculado. Aí, logicamente, esse abono de permanência é até aposentadoria compulsória, né? Não pode passar disso. Ou então até você solicitar a sua aposentadoria, né? Mas no máximo até a compulsória. 75 anos? 75 anos, O homem já está sabendo. Viu? O homem tá craque. Tem que estudar, né? Para conversar com a autoridade, tem que estudar um pouquinho. O homem já tá melhor do que eu na Previdência. Eu tô lendo. E ainda existe a possibilidade da pessoa se aposentar só pela idade? Pela idade, existe uma regrinha de transição, né, que foi trazida aqui pela emenda constitucional do Estado. Essa regra é até um pouco confusa, porque ela exige que na aprovação da reforma federal você tenha pelo menos 3 anos faltando para se aposentar com 60 anos para a mulher, 65 para o homem. Então, você tem que ter, no mínimo, 57 anos de idade na data da aprovação da reforma federal, entenda-se, 12 de novembro de 2019, e 3 anos a menos do que o homem. Você vai se aposentar com a idade mínima pagando um pedágio. Pedágio, o que é? Sempre um acréscimo de tempo. Você vai ter que passar aí 1 ano e 6 meses a mais. Então, mulher, 61 anos e 6 meses, o homem, 15 anos mais, e 15 anos de contribuição com 1 ano e 6 meses a mais. Então, você aposenta com esse pequeno acréscimo, né? É uma regrinha que teve para não cortar de uma vez por todas. É um pedágio mesmo, É um pedágio. Doutor, e em relação à previdência complementar, se a pessoa tem, como é que fica isso aí na aposentadoria? Tem alguma implicação direta na aposentadoria ou não tem? Tem, e grande. Previdência complementar, até já surgiram aqui, se vocês me permitem, também chamar uma pessoa lá da Previdência Complementar do Estado, que fica lá no mesmo prédio da Ceará Prev. Fui muito bem recebido lá também. E eu acho interessante trazer, dentro do possível, porque o que é a Previdência Complementar? A Previdência Complementar, como o próprio nome está dizendo, é uma previdência que vai estar ali ao lado da Previdência própria do servidor público.
Então, assim, quem vem após 2021, salvo engano, foi aprovada a emenda complementar, a Previdência Complementar aqui no Ceará. Quem vem após essa aprovação já tem que estar obrigatoriamente nessa Previdência. O que é que implica na aposentadoria? Você só se aposenta com o teto do INSS. Quem está na Previdência Complementar só pode se aposentar com o teto do INSS, salvo se estiver contribuindo para a Previdência Complementar, o que é obrigado. E aí, assim, a Previdência Complementar, na prática, é você estar pagando uma contribuição para gerar uma conta particular para o servidor. Então, essa conta ela vai capitalizando, você vai fazendo aportes mensais, e no final das contas, quando você conseguir se aposentar, normalmente ali pelo regime, no máximo que você vai ganhar é o teto do INSS, atualmente R$ 7.504. E aí você vai conseguir se aposentar com o teto e vai ter o complemento da tua Previdência Complementar. Mas é importante você fazer o seu plano. E aí o pessoal da Previdência Complementar, ele faz todas as simulações, te dizendo quanto é que você contribui por mês. Tem uma possibilidade de você contribuir um valor maior, fazer um aporte de uma vez. Enfim, tem uma série de regras lá que eu acho interessante que eles possam explicar para vocês também, para verificar se é razoável. Mas, do nosso ponto aqui, o principal é, está na Previdência Complementar, se aposenta no máximo com o teto do INSS, e o resto é complemento da Previdência Complementar, sendo redundante aqui. Ok. Mas a pessoa também pode sair, se ela quiser? A pessoa pode sair também, não é obrigatório. Ela, salvo engano, até 90 dias ela já é reembolsada de imediato, né? E aí ela pode pedir essa retirada dela da Previdência Complementar. Ok. Ok, Jean? Ok. Então, Toleno, eu vou aqui lhe fazer uma pergunta. Os nossos colegas que recém entraram na PEFOS, eles perguntaram aos que já eram servidores públicos na União ou em municípios e tiveram sua exoneração barra vacância, né? Sim. Publicadas. Eu vou botar exatamente a data como eles perguntaram. Em 22 de março de 2022 e tomaram posse, entraram em exercício em 23 de março de 22, certo? Tá. Essa diferença de data influencia na aposentadoria? O que vai influenciar na aposentadoria é saber se eles vinham pelo que eu estou entendendo, eles vinham de outro são de outro aqueles ente. Que eram servidores de outro ente. Isso. Pronto, aí vai depender de quando eles entraram no outro ente, porque aí ele entra naquela regra geral. Ele teve essa vacância, ou seja, deve ter tido a continuidade para a esfera estadual, e aí vai depender de quando eles entraram na esfera federal. Se eles tiverem entrado antes de dezembro de 2003, vai se aposentar com integralidade e paridade. Se foi depois, possivelmente vai se aposentar aí com a média, né? Certo. E aí vai entrar nesses novos cálculos. A dúvida que eles ficaram, doutor Leno, é que, por exemplo, a PEFOS concedeu o exercício a partir do dia 24. A preocupação deles é se esse um dia pode ser considerado vacância. Não, isso aí não. Eita, menina. É específico demais. Mas tudo é porque o pessoal aqui é das cartesianas, aí o negócio é complicado. Não, eu não entendo como nenhum prejuízo, não. Aí vai contar da posse mesmo, essa questão de ter começado no exercício do cargo aí, eu não vejo nenhum prejuízo para eles, não. Essa data da publicação não vai ter nenhum problema, não, né, eu tô lendo. Vai então, não. Vai pegar da data anterior aí. Rapaz... Então, eu estou lendo agora, vamos aqui falar aqui de um outro aspecto. Nós sabemos hoje que a nossa atividade, nós hoje estamos enquadrados através da Constituição Estadual, com policiais civis, né? Existe hoje toda uma celeuma em relação ao aspecto previdenciário dessa PEC, né? Dessa PEC. Eu estou vendo aí que o diga. E nós estamos realmente tentando ver como isso aí poderá ser considerado. Isso aí vem a positivar que a gente tem um tempo de idade menor, né? Eu estou lendo as coisas correndo como a gente imagina positivamente. Sim. Os policiais, na verdade, eles são abrangidos aí no aspecto previdenciário por outra legislação, né? Existe uma lei complementar 51, que é uma lei lá de 1985, onde eles se aposentam independentemente da idade com menos tempo de contribuição. Na prática, é isso que acontece. Certo. E existia uma emenda à Constituição Estadual, onde vocês, da PEFOS, foram funcionalmente enquadrados como policiais, inclusive com porte de armas. Não foi nessa emenda, mas tem o porte de armas e tudo, né? E a grande questão é saber se aplica as regras do policial civil para vocês. No momento atual, existe um parecer da Procuradoria Jurídica do Estado no sentido de não contemplar. Eles entendem que deveria existir ali uma atividade, a atividade de vocês, por mais que exista esse enquadramento funcional, para fins previdenciários ela não se enquadraria como uma atividade especial. Não estaria ali em contato direto com o crime, e aí ele não enquadraria por esse aspecto. Isso é um parecer momentâneo.
A Procuradoria-Geral do Estado, ele é um órgão técnico que vai dar uma assessoria ali à Ceará-Prev no aspecto jurídico, né? Os pedidos de aposentadoria são encaminhados para parecer da Procuradoria. E existe esse parecer lá que momentaneamente é contrário. Eu vejo aí com bons olhos de repente, uma possível alteração na legislação por parte de vocês. Eu acho justo para a categoria, já que funcionalmente vocês já são enquadrados. Particularmente do ponto de vista do risco, eu entendo perfeitamente que vocês correm o mesmo risco que o policial, afinal estão no local do crime, andam em viaturas, não sei se todas as vezes armados ou não, mas eu acho que o aspecto risco, ele vale para ambos, vale para o policial e vale também para a categoria de vocês. Então eu acho um pleito justo, pode ser resolvido de forma amigável e através de uma alteração legislativa, mas já tenho conhecimento que existem algumas decisões judiciais também apontando essa equivalência, né, do policial com os peritos. Então, existe aí meios para se conseguir. Notícias boas, né, gente? Muito boas, né? Inclusive, eu estou lendo, só interferindo ainda nessa pergunta, mas faz parte das mesmas temáticas, em relação também à insalubridade, né, das nossas atividades, né? Vários colegas já estão em lutas paralelas, né, nesse sentido, porque realmente a atividade, se você conhecer um pouco mais de perto, né, nem precisa muito para a gente entender o que a gente tem contato, né? Não entrando muito nessa esfera. E só para a gente tirar uma dúvida, doutor, quem recebe por subsídio, ele pode ter o adicional de periculosidade e insalubridade, não pode? Pode. Não tem uma apenas, no meu ponto de vista, isso aí, eu tô lendo, no meu ponto de vista, é apenas a nomenclatura, né, da remuneração que é colocada como subsídio, mas desde que você tenha uma atividade insalubre, eu acho que é um direito do servidor receber esse adicional correspondente, né? Mas não leva para aposentadoria isso, né? Não leva para aposentadoria mas porque pode receber. mas pode receber. A insalubridade, na verdade, ela é um aspecto, digamos assim, de acordo com a sua atividade, é momentâneo, né? Eu posso estar agora sujeito a um agente insalubre, logicamente, se eu me aposentar e não tiver mais em contato com aquele agente, não tem por que eu estar recebendo, Exato. né? Certo. Então, ela é condicional, na verdade. Os cálculos Você está no momento que teve um momento que você está lidando com a insalubridade, ou houve um momento que você não está lidando com a insalubridade. No momento de fazer aquela média. Aí você vai pegar uma média, aí é cálculo, viu? Aí para vocês dar exato. Mas a gente deixa isso aí para a equipe do senhor, viu? Eu tô lendo, porque a gente já tem muita coisa. Não, a gente faz e assim, é importante até que vocês saibam, hoje lá no escritório a gente tem alguns softwares que nos auxiliam também com essa parte de cálculos, porque assim, acabou-se aquele tempo de você pegar na ponta do dedo e fazer um cálculo, né? Você tem várias nuances aí de remuneração do servidor público, né? Você tem períodos, por exemplo, que ele estava com insalubridade, períodos que ele não estava, que ele ganhava menos, que ele ganhava mais, se vai ser 60%, se vai ser 100%. Então, hoje a gente tem software lá no escritório que também nos auxiliam nesse enquadramento. E é bem seguro. Hoje a gente não faz mais essas contas de ponta de lápis, não. Nenhum advogado faz que se preze, porque é muito delicado, né? É muito complicado. O próprio Estado tem um sistema próprio deles, né? Quando eles jogam lá as informações de vocês, ele tem um sistema automatizado, onde ele vai fazer essa contagem toda. Eu ia perguntar se o Estado ele exige uma perícia para verificar isso, ou se é feito mesmo, como o senhor está dizendo aí, né? Por sistema de computador. Isso. A aposentadoria especial, já entrando aqui também nessa matéria, foi para mim uma das aposentadorias mais modificadas para pior. Por que eu digo isso? Antes, no regime geral, a aposentadoria especial era a menina dos olhos de qualquer trabalhador. Porque você conseguia se aposentar aos 15, aos 20 ou aos 25 anos, dependendo da atividade que você desempenhava. 15 anos, era a atividade mais extrema, era para aqueles mineradores lá de minas de subsolo, que estavam sujeitos àquelas condições realmente desumanas. 20 para quem estava ali no intermediário e 25 era o geralzão, é quem estava em hospital, em contato com material biológico, material químico, que o que serve também para vocês, servidores públicos, só se aposentam aos 25 anos com a especial. Mas a aposentadoria especial, ela tinha o condão de retirar do mercado de trabalho aquele trabalhador que tivesse ali com condições adversas. Eu mexo aqui com acetona o dia todinho, respirando aquele dali. Eu trabalho 25 anos com aquilo. Qual é a intenção do legislador? Não, eu vou tirar aqui do mercado de trabalho esse cidadão, porque ele passou 25 anos em contato com um agente químico altamente prejudicial à vida dele. Então, vou tirá-lo do mercado de trabalho mais cedo, vou concedê-lo uma aposentadoria mais rápida para preservar a saúde desse trabalhador. E quando veio a reforma da Previdência, veio justamente impondo uma idade mínima. Ou seja, você desnaturou a aposentadoria.
Hoje, no caso do servidor público, você exige uma pontuação. Quando se fala em pontuação para aposentadoria, é sempre o somatório da minha idade com o meu tempo de contribuição. Se eu atingir aquela pontuação que está lá determinada na lei, eu consigo me aposentar por aquela regra. É assim que funciona. Então, 86 pontos. Eu tenho 30, eu vou somar lá com 56, eu vou ter os 86 pontos, me aposento com a regra do 86. Então, hoje, na aposentadoria especial, a gente estava até conversando aqui em off, né? Eu acho muito prejudicado, porque impôs essa questão da idade mínima e você deixa de proteger a saúde do trabalhador. Eu estou ali com 25 anos exposto àquela atividade, ainda vou ter que atingir uma idade mínima para poder me aposentar. Muitas vezes o que ocorre é de você conseguir se aposentar com outras regras, mesmo antes da regra da aposentadoria especial. Então, respondendo, pode ter contato com agente químico, físico, biológico? Pode comprovar, pode se aposentar por essas regras. Não vejo como a melhor regra possível hoje, porque tem essa questão da idade mínima. Mas aí vai ter que provar através de um PPP, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, que pode ser feito por um médico ou por um engenheiro do trabalho. Acredito que vocês já tenham feito, né? Pode ser provado também pelo LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que é um outro documento importantíssimo quando você fala em aposentadoria especial. E também pela própria descrição das atividades na lei que criou o seu cargo. Por exemplo, se é perito, lá vai ter lá, perito faz isso, tem contato com agente e tal. Então, nada melhor do que o contato, saber se tem contato ou não, é a própria descrição das atividades que está lá na legislação. Então, são essas as provas que eu considero aí importantes, né? O tipo de laudo, né, que a pessoa gera, né? Eu tô lendo também, exatamente. Né? No serviço público sempre foi uma guerra essa questão da aposentadoria especial, porque, assim, desde sempre, na iniciativa privada, existiu a obrigação dos empregadores emitirem laudos. Antes era um DSS 8030, um DIRBEM, é cheio de siglas, né? E depois, em 2004, salvo engano, em janeiro de 2004, veio a obrigatoriedade do PPP. Certo. E o PPP é um raio-x da vida do trabalhador. A Rosane, ela é perita, ela trabalha no setor tal, ela tem contato com agente químico tal, ou com ruído acima de 90 decibéis. E aí, com aquele documento em mãos, é que a gente vai provar a especialidade daquele trabalho e conseguir se aposentar mais rápido. Certo. Houve esse incremento aí de idade, que eu não sei se é muito favorável para o servidor, não. Mas que existe, existe. Certo. Complementando a pergunta do Jean, eu estou lendo, mas já reiterando aos nossos peritos, não é impedimento receber a insalubridade pelo fato de receber por subsídio. Por muito tempo, isso nos foi martelado e dito. Minha opinião, que não poderia. Não é opinião. Isso aí foi um parecer, uma opinião de alguém e ficou na cabeça. Tanto é que nós temos hoje aqui uma estatística feita aí pela nossa turma aí que entrou agora, onde eles têm o histórico de todos os estados. Eu vou até disponibilizar essa tabela para o senhor, Toleno, que tem vários estados que recebem por subsídio e recebem o adicional de salubridade. Exatamente. Então, informar os nossos afiliados que é um trabalho que a gente tem feito, que a gente está pleiteando essa negociação em relação aos documentos. O doutor Leno nos vai orientar que documentos técnicos nós temos que ter para que a gente possa comprovar a atividade de cada um dos nossos peritos, né? Sim, setores, trabalhos, atividades. Acho que ficou comprovado aqui que não há impedimento legal para isso. Eu não vejo como impedimento, até porque assim, o subsídio, no meu entender, foi uma nomenclatura dada a remuneração de vocês, mas eu também não posso subtrair direitos. Essa é uma opinião particular, respeito quem tem uma opinião em contrário, mas assim, é o meu ponto de vista com relação a esse aspecto. Insalubridade, uma vez que você tem direito, você teve contato com aquele agente insalubre, eu não posso simplesmente ser prejudicado pela nomenclatura que é dada à minha remuneração, que é um subsídio. Porque o subsídio nada mais é do que é um nome único, digamos. Eu não posso ter qualquer agregado na minha remuneração. Penduricalhos, né? Falando aqui no português mais claro. E é uma nomenclatura que é dada, mas no meu ponto de vista não poderia estar suprimindo direitos. Rosane, antes não sei se você vai encerrar agora, mas eu queria tá só... perto, mas continue. Né? O papo tá maravilhoso. Ramiro, nos contextualize o tempo, Ramiro. Mas é tanto assunto que a gente precisa realmente falar, né? Para vocês terem uma ideia... Nós temos tempo, doutor Leno, pode ficar à vontade. Para vocês terem uma ideia, voltando aqui um pouco para essa questão das regras de transição. Certo. Eu falei que tinha servidores que estavam sujeitos a ela. No regime geral, nós temos 5 regras de transição. Para vocês terem uma ideia. Nós temos uma transição para a idade. Isso no regime geral, vou fazer só um paralelo aqui com o serviço público para vocês entenderem a quantidade de mudanças que realmente houve.
No regime geral, nós temos uma regra de transição para a idade, e aqui quem foi afetado nessa regra de transição foi a mulher. A mulher aos 60 anos. Coitada das mulheres. A mulher foi a mais afetada, porque ela se aposentava aos 60 anos e agora, em 2023, só consegue se aposentar aos 62. O homem já era 65 lá no regime geral, né? Iniciativa privada, continuou no 65. E a aposentadoria por tempo de contribuição, que antigamente também era muito bom para a iniciativa privada, que o homem se aposentava aos 35, a mulher aos 30, independentemente da idade, também hoje você não consegue mais. Essa questão da aposentadoria da idade, tempo de contribuição, ela foi alterada para uma aposentadoria programada, chama assim lá, né? Que é você somar a sua idade com o seu tempo. Então, nós temos mais 4 regras de transição na aposentadoria lá do regime geral. E aqui para a gente, para não ficar muito extenso aqui o conteúdo, para o servidor público ficou com 2 regras de aposentadoria de transição, que é a regra dos pontos, sistema dos pontos. Recapitulando, os pontos é o somatório da idade com o tempo de contribuição. Atualmente, o homem tem que ter 98 pontos em 2023, a mulher 88 pontos. Então, já vá fazendo as continhas aí de cabeça para você ver a quantidade de tempo que tem, né? É muita coisa. E só consegue se aposentar com integralidade se tiver 62 anos mulher, 65 anos homem, e se tiver entrado antes de 2003, né? São muitas condições e tem que estar e tem que cumprir todas, né? Todas. Não E pode faltar documentado nenhuma, tudinho, né? Como você falou, né? Não pode Orientação. faltar nenhuma. E aí você vem com essa. E a segunda regra de transição que veio para o serviço público é a regra do pedágio. Pedágio é só um acréscimo no tempo de serviço. Aqui o servidor público ele foi beneficiado, entre aspas, né? Porque a regra do servidor público federal, ele exige um pedágio de 100%, ou seja, se faltava 10 anos, eu vou ter que cumprir 20, logo exagerando aqui. Para o servidor público, esse pedágio é de 60%, né? Certo. Então, a gente tem esse benefício aí a favor do servidor público, que é importante. Vai servir muito para quem a regra do pedágio? Para quem já é servidor mais antigo, para quem já tinha aí um tempo de contribuição maior, já estava ali nas vésperas de se aposentar. Então, para esse conjunto de servidores, vale muito a pena visitar lá a regra dos pontos e a regra do pedágio de 60%. Para ver qual é que é melhor para ele. Então, é bom fazer um estudo sobre isso, né, exatamente. Para ver qual é a melhor regra, para ver se de repente ele já não tem implementado essas condições e já pode estar encaminhando um pedido de aposentadoria. Então, só queria reforçar que existem as 2 regras de transição para o servidor público. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, doutor Leno, que com tudo que a gente conversou, me veio à cabeça e eu acho que pode ser uma dúvida de muitos. Vamos supor que um colega nosso já tem tempo para se aposentar. Sim. E a gente está em algumas lutas por uma condição salarial melhor para a categoria deles, né? Vamos dar como exemplo os nossos colegas peritos adjuntos, né, gente? Okay. Que a gente está numa luta aí que, com fé, vamos conseguir vencer. Aí ele tem tempo para se aposentar, aí ele se aposenta. Vamos supor, ele se aposentou, e aí vamos supor que daqui a 7, 8 meses, depois que ele se aposentou, resolveu chegar ao valor que era justo que ele recebesse. Certo. Como isso vai ficar para ele financeiramente? Bem, eu entendo que o que vai salvar o caso dele aí, se ele conseguir se aposentar pelas regras da paridade, ele vai conseguir trazer para os proventos de aposentadoria dele essa alteração que vai existir para os servidores da ativa. Certo. Então, eu entendo que está resguardado o direito remuneratório dele, caso ele consiga se aposentar com as regras da paridade. Né? Porque se ele não se aposentar, ele vai se aposentar lá com a média, aí a gente tem que fazer um estudo mais minucioso para ver se vai competir. Mas se ele se aposentar com as regras da paridade, certamente, quando for alterado o servidor da ativa, vai para os proventos dele também. Então, ele não precisa ficar aguardando, trabalhando, já numa situação de exaustão. Não, se ele tiver na regra da paridade, já dentro se for um servidor antes de dezembro de 2003, já com todas essas regras que a gente comentou aqui no nosso episódio de hoje, eu entendo que ele pode se aposentar e aí, eventualmente, se houver uma alteração de remuneração, vai também abrangê-lo, né? Se ele já estiver na fase do abono, no abono, de estar trabalhando, já tinha tempo para se aposentar, mas resolveu ficar mais. Uhum. Mesmo assim, ele vai... eu acho que o abono é indiferente. O abono é só um valor que o Estado paga para o servidor que implementou os requisitos e continuou trabalhando. Ok. Mas ele pode, como eu disse, ele se aposentar com regras de qualquer natureza. Okay. Se ele tiver direito a se aposentar pela paridade, ele vai se aposentar pela paridade, independente de estar recebendo o abono. Ótimo. E aí é a paridade que vai trazer essa repercussão salarial para ele, né? Porque aí, havendo alteração, vai também para o servidor que está aposentado. Ok.
Tem algo, Jean, que você queira complementar ou perguntar? O negócio tá... Perguntas foram todas muito bem respondidas. Parabéns ao doutor. A gente esperava isso mesmo, né? É isso mesmo. Obrigado. Eu tô lendo, Qualidade técnica verdade. do advogado. Então, pessoal, deu para sentir aqui, né, que tipo de assessoria que nós realmente implementamos para que a gente possa ter uma parceria com o nosso Sindiperitos. O escritório do Dr. Leno está lá de portas abertas. Ele tem canal no YouTube, viu, pessoal? Ele gosta dessa vida já... Qual que é o canal, doutor? Fala aí. Advogado blogueirinho. Advogado blogueirinho. Faz aí, doutor, o merchan. Então, Pronto. faça aí seu merchandising, doutor Leno, e explique também para eles a necessidade desse planejamento. O senhor falou, mas reitere. Para que o brasileiro não tenha... O brasileiro tem uma cultura de achar que planejamento, às vezes, é perca de tempo, né? Mas reitere isso aí, faça aí seu merchandising aí, porque você é o nosso parceiro. O planejamento hoje eu reputo como um dos serviços mais essenciais para quem vai se aposentar. Porque, assim, é um trabalho de consultoria, onde o advogado, e aqui não precisa ser eu, estou vendendo meu peixe porque eu estou aqui, mas de preferência que seja um advogado especialista em matéria previdenciária. Porque não existe mais aquele negócio de ser advogado clínico geral, assim como não existe mais médico clínico geral, assim, que sabe todas as especialidades. Expert, né, eu tô lendo. Cada um na sua área. Eu não me atrevo muito a falar em criminal, em tributário, porque não é a minha área. Minha área de preferência e de estudo realmente é o previdenciário. Então, o planejamento previdenciário, ele vai fazer uma análise, vai fazer projeções da tua vida de contribuição, vai te apontar possíveis cenários de pendência, você vai conseguir resolver todas aquelas pendências antes de você solicitar a sua aposentadoria. Então, eu reputo de extrema importância você fazer, até porque hoje nós temos 2 ou 3 cenários de cálculos de aposentadoria. Existe também, eu não comentei aqui, até porque é muita coisa para se comentar, mas existe a possibilidade do servidor que tem tempo sobrando e não vai se aposentar pela integralidade, dele excluir alguns salários menores para poder aumentar o valor da aposentadoria. Então, isso o planejamento também vai apontar para ele. Isso é nesse estudo, né, doutor Leno? Nesse planejamento vai ser apontado. Certo. O advogado vai fazer um parecer e ele vai fazer um estudo individualizado. Isso é o principal. A Rosane vai trazer a vida dela de serviço público para eu analisar exatamente qual é o cenário melhor de aposentadoria para ela, indicar se ela precisa excluir remuneração, se não precisa, se ela espere mais 1 ano, se ela espere mais 2, ou já se aposente agora. Então, é muito importante o planejamento previdenciário. Em tudo na vida, né? Eu tô lendo. Planejamento é tudo. E o canal do YouTube, doutor? Meu canal no YouTube é Lennon Félix Advocacia. A gente está lá no YouTube falando sobre previdência para variar, né? Falando sobre as inúmeras regras aí de aposentadoria, as antigas e as novas. Tem também o meu Instagram, que eu também falo muito sobre previdência, que é Lennon Félix. E o Lennon, pessoal, é o original, viu? Lennon. É do John Lennon mesmo. Só não tem o John que o meu pai me poupou aí, não deixou tão internacional, mas a escrita é igual. Doutor Leno, eu queria aqui lhe agradecer sua disponibilidade. Uma pessoa que desde o princípio, quando eu fiz esse convite, ele realmente teve toda uma disposição, foi até a Ceará-Prev, conseguiu entender como tudo funcionava lá, foi extremamente bem recebido pela doutora Eugênia com sua equipe. Né? Doutor Jean também se apropriou de informações, pegamos as cartilhas para ler, né? Fizemos aqui um bate-bola com os nossos afiliados no grupo, demos um prazo para que eles enviassem as dúvidas. Só tenho a lhe agradecer, espero que aqui seja o começo de uma série. Sim. E que realmente que os nossos colegas que estejam prestes a se aposentar, ou os que já estão aposentados, ou os que estão fazendo um planejamento de como será a sua vida, né? Que já o procurem, que saibam que a gente tem uma parceria com o escritório do Dr. Leno, tá? Uma condição toda especial. E queria agradecer a sua disponibilidade, uma tarde toda aqui com você. Seu preço é caro, né, Jean? Demais. O passe é alto, viu? Então, assim, queria agradecer e queria também deixar para que o senhor encerrasse, se caso entenda que tem alguma coisa a mais a dizer para os nossos afiliados em relação... Que tem a mais, tem. Demais. Viu? Aí a gente vai ter que passar... O senhor fechar o nosso podcast. A gente vai ter outros episódios aí. Eu já me coloco aqui à disposição, eventualmente, se precisar, a gente esclarecer. Tem muita coisa, muita regra, muita alteração. Mas, assim, aqui, como eu disse desde o início para a Rosane, aqui é um pontapé inicial, né? Sobre previdência. Quando eu levei esse caso lá para a Ceará-Prev, a Eugênia disse logo, doutor Leno, que ótimo que vai ter essa análise, você vai poder estar apontando essas novidades, porque vem mais qualificado, né, o pedido e tudo mais, e é sempre bom esclarecer. Sim. Então, para mim, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Segundo episódio, já sou um privilegiado, né? Trazer aqui no segundo episódio, e sempre que quiser, estou à disposição para a gente trabalhar aqui sobre a aposentadoria do servidor público e a gente fazer aí
melhor planejamento e Tá apontar ótimo. os melhores cenários possíveis, tá bom? Pode Tá ter Agradeço certeza. aqui a sua Então, audiência Pode também. ter certeza que a satisfação é recíproca. Muito obrigado. Muito obrigada, Toleno. Boa tarde, boa noite a todos. E aqui finalizamos o nosso segundo episódio do Perito Cast. E o nosso próximo episódio nós iremos tratar do caso do edifício Andréa. Olha lá, a área da minha amiga Rosane. Ótimo.